quero aproveitar, como disseram, que eu gosto realmente dos valores. O primeiro valor é o coração paterno de Deus. Jesus veio para nos conduzir ao coração do Pai. Eu estou falando isso porque eu quero falar hoje do segundo valor, de uma perspectiva um pouco diferente que a gente tem tentado trabalhar lá na nossa igreja, que é a intimidade, ouvir a voz de Deus e intimidade com Ele, com esse Jesus que nos leva ao Pai e nos imerge nesse coração de Deus o Pai. E Jesus é esse caminho, é o único caminho que nos leva ao Pai. E tem essa intimidade que é o segundo valor. Para mim, quando eu ouço o Jim falar da importância da ordem, tem algumas coisas que tem primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Quarto lugar, essa ordem na Bíblia, e ele disse um dia para mim, os valores também estão numa ordem, o fire ali, o fire, né? Eles também estão na ordem. O Jim, então eu uso uma expressão do Jim. Eles estão numa ordem. Então tirar isso um pouco fora de ordem dá um pouco de confusão. Então para mim, o primeiro valor e o segundo valor realmente são fundamentais. Jesus nos leva ao Pai, tem que ter comunicação, tem que ter comunhão, intimidade. Então a cura flui muito fácil. Muito da cura do nosso coração acontece quando nós encontramos o Pai. Quando nós realmente nos conectamos com Ele. Automaticamente. E daí nós fluímos no Espírito. Os dons, a manifestação, todo o fluir que acontece. Isso passa pela porta, né? Começa com o Pai, com a intimidade, a cura e o fluir no Espírito, ou equipar no Espírito. E eu quero compartilhar com vocês sobre algumas coisas. Eu trouxe 4 cadeiras. Eu tenho lido algumas coisas. Tem que dizer isso. E vocês também podem ler sobre isso. E talvez alguns de vocês já leram sobre a 4ª revolução industrial que nós estamos. Vocês já ouviram sobre isso? Nós já estamos. Como alguém disse o seguinte, que parece que estamos como com a torneira na cozinha pingando. E que de uma hora para outra esse negócio vai estourar e vai inundar. Isso é algo inevitável. Então toda a questão tecnológica, toda a tecnologia, toda essa questão da inteligência artificial vai nos afetar, está nos afetando muito. E é maravilhoso por um lado. E eu tenho lido uma senhora chamada... me esqueci o nome dela agora. Olha só a minha memória. Não importa. Ela é uma professora de... uma professora de sociologia e de tecnologia. Então, não é uma pessoa que é contra. Shirley Turkley. E ela tem falado sobre algumas coisas, e talvez alguém já ouviu ela no YouTube. Ela tem falado sobre 3 cadeiras e uma 4ª cadeira. E você vai perguntar, o que isso tem a ver com intimidade com Deus? Vocês vão ver, e daí a surpresa que eu tive dentro dessa reflexão. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. E eu trouxe uma caixa junto. Vocês vão perguntar, para que essa caixa? Tem uma expressão que todos vocês, ou muitos de vocês já ouviram, que nós temos que pensar fora da caixa. E eu quero fazer o seguinte hoje, eu quero que nós pensemos dentro da caixa. E de repente, que a gente se desarme um pouco e realmente abre essa caixa. Essa questão da fé cristã, da essência, né, da igreja, o que vem a ser igreja.
Nós precisamos abrir essa caixa. Porque o que acontece, a minha opinião, quando a gente pensa muito fora da caixa? Às vezes a gente cria outras caixas e a gente acha que está fazendo uma caixa nova ou algo novo, mas a gente repete, e aí nós temos o ensino como parceiros, que o Jim é também uma expressão clara, que são os julgamentos. A gente acaba criando, repetindo algumas coisas. Precisamos olhar para dentro da caixa, vamos pensar dentro da caixa, mas vamos abrir ela. Vinho novo precisa do quê? Odres novos. E emprestando um pouco essa ideia da torneira que está aberta, ou melhor, que vai romper, ou seja, vai haver algo, está acontecendo algo no mundo que vai romper, está rompendo as caixas, está rompendo os conceitos, as ideias, os paradigmas. E historicamente, a igreja tem sido e é sempre um dos grupos mais resistentes. Ela defende o passado e ela quer voltar para o passado. Ao invés de usar o passado e se empurrar para frente, projetar para frente, entender a estação passada como fundamental para vivermos a estação presente. Então, o perigo, há um movimento forte, inclusive nós temos as notícias dos últimos dias, né? Igrejas tomando posições radicais, voltando, proibindo até olhar TV de novo. Você entende? Então o cristão não consegue, nós somos aquelas pessoas que têm dificuldade, ou parece que nós temos um Deus ultrapassado, entende? Não sei se é uma expressão correta de se usar, né? Mas entende, nós esquecemos que Deus, Ele não se assusta com este mundo. O Espírito de Deus, Ele se move para dentro daquilo que nos assusta. O Espírito Santo é criativo. E Ele é capaz de se mover no meio dessas nossas caixas e romper algumas coisas e fazer-nos enxergar algo. Nós, como filhos, temos uma herança e nós deveríamos ser os precursores de algumas coisas. Nós deveríamos estar na linha de frente com algumas coisas. Mas somos os mais medrosos, nós nos seguramos em nossas caixas. E nós tivemos, há 500 anos ou 502 anos atrás, um movimento da reforma, que foi muito mais do que um avivamento, foi uma reforma. O mundo nunca mais foi o mesmo, mexeu com paradigmas. E nós temos uma promessa, e eu vou repetir isto, sabe, quando a uma certa idade a gente até tem a desculpa de repetir algumas coisas, né? Mas eu vou aproveitar isso, eu vou repetir isto. Nós estamos dentro de uma família, dentro de um fluir de Deus, dentro de um derramar de Deus, de 1994, que tinha e tem em si a promessa de uma próxima. Ou seja, ali não é a chegada, ali é uma passagem. Nós comemoramos os 25 anos, e emprestando expressão do Fred Reich, que foi o primeiro pastor coordenador, ele diz que vai vir um tsunami. É um livro em inglês, é bom de ler, sabe? Agora no Kindle, assim, você não precisa nem saber inglês, é só traduzir, pega algumas coisas. Ele fala das ondas, fala dessa onda. Então, entende? Palavras, nós em 2014 tivemos, nos 20 anos tivemos a palavra da Stacy Campbell, onde ela falou, lembro, lá no passado, vai vir uma próxima. Entende? Então nós estamos numa família, dentro de um mover de Deus, que está esperando o próximo. Ou seja, Ele não está querendo, e aí o perigo que parceiros, nós criarmos uma caixinha. E nós não estamos fazendo isso, ou seja, o Espírito Santo está se movendo e nós estamos abrindo a caixa, porque nós estamos nos preparando para receber o próximo. E a próxima, o que indica que se diz que será uma onda de reforma. É um pouco diferente do que, e não é o caso aqui de nós entrarmos nesses pormenores, é de um avivamento só. A reforma mexe com paradigmas, com conceitos. E provavelmente
aquele ensino do Jim ontem, e sim do Cameron ontem à noite, mas do Jim ontem sobre as Escrituras, algumas coisas que estão escondidas nas Escrituras e que nós temos lentes já viciadas, vão começar a abrir e nós vamos começar a ver algumas coisas diferentes na Escritura. Foi isso que aconteceu na Reforma. Então vai ser muito interessante. E lembrando, algo parecido, lembra o mundo da época, outra visão que se tinha do mundo na época? A Reforma, ela entrou para dentro disto. Então, nós estamos num processo de descobertas de algumas coisas fantásticas. Então, que estão mexendo com paradigmas, científicos inclusive. E precisamos estar abertos. Então, não devíamos nos assustar. Mas a pergunta, eu não esqueci as cadeiras, não. Mas o que o mundo está dizendo? O que essa Turkle está dizendo? Aquela senhora está dizendo? Ela já está com 70 anos agora. O que ela está dizendo? Ela pega a frase de um cara que viveu lá em 1700. Olha só, 1700. Um escritor, filósofo. Que disse assim, eu tenho 3 cadeiras na minha casa. Uma para mim, outra para minha família, outra para meus amigos. Ela pegou isso e escreveu um livro sobre isso, e ela fala da 4ª cadeira. Que ela acha que devemos introduzir, que é a tecnologia. Mas essa cadeira, ela tem o seu lugar. Olha, é o mundo falando. Então, nós precisamos estar entendendo o que é. A natureza geme e espera o quê? Então, filhos, nós precisamos vir ao encontro de algumas coisas. Ir ao encontro disso. E aí o interessante é que, vou aproveitar aqui. O que ela coloca nessas cadeiras aqui? Ela diz que a primeira cadeira é a cadeira do eu. Vamos escolher, essa aqui. Depois se eu trocar, você... Pode trocar, pode escolher. A cadeira do eu é a cadeira da solitude. Olha só, solitude é um termo que se usa dentro de um movimento de contemplação cristã. Solitude. Vocês estão entendendo por que vocês veem esses videozinhos sobre meditação, sobre silêncio? Solitude. O próximo é o cônjuge, a família. Isso é cristão, né? É bíblico, gente. E o terceiro é o amigo, comunidade, escola. Disse, meu Jesus, isso aqui é de Deus. Vocês estão entendendo? Eu preciso ter um tempo comigo, eu. Solitude. Eu preciso priorizar minha esposa, minha família. Eu preciso ter uma vida comunitária. O meu encontro com Deus vai afetar a minha família. Estão vendo? Isso é bem cristão, gente. E eu vou viver em comunidade. E dela disse, e aí a tecnologia é como uma janela. E é interessante, olha só, gente, é uma disciplina assim bem colocada. A disciplina é criar um espaço para que algumas coisas aconteçam. Ela diz que, a opinião dela, gente, não é cristã, eu acho que não. Que o telefone, por exemplo, não deveria estar nos acompanhando no carro, nem na cozinha e nem no quarto. Interessante, gente. Mas devemos viver tudo aquilo que a tecnologia nos concede. Não é fugir para o tempo da carroça. Podemos voltar ao tempo da carroça para nos divertir, para lembrar o tempo do passado, né? Mas eu não quero, vocês entendem? É viver, não tem como fugir disso.
Em 10, 15 anos, gente, o negócio vai ser violento. Vocês já ouviram falar que os médicos, a medicina de hoje vai estar ultrapassada em 15, 20 anos? Tem que reciclar tudo. Que os motoristas, essas entregas que eles fazem hoje, vão ser com carros autônomos. Para vermos os extremos, o motorista e o médico. Algumas profissões que existem hoje não vão existir mais. O que você está fazendo hoje vai ser automatizado. O mundo está perdido? Não! Lembra, o Espírito Santo é criativo, vai surgir outra coisa, precisamos estar abertos. Isso é inevitável, então não tem como fugir daquela... Eu coloquei, podia ser azul ou vermelha, mas eu queria uma cor diferente, porque ela é... Não tem como fugir disso, mas se nós como cristãos não acordarmos, nós vamos ser levados ou inundados e vamos nos perder no meio de tudo isso, vamos perder a nossa identidade. Então há um mundo dizendo que eu preciso me conectar comigo mesmo, eu preciso me relacionar saudavelmente comigo, priorizar os mais próximos, o meu próximo, e os outros, a minha comunidade ou o grupo maior, o meu trabalho. E a tecnologia vai me ajudar para isso, para me conectar talvez, para fazer essa ligação. E aí eu disse, gente, não tem nada mais bíblico para mim. E aí ele usou o termo, né, da encarnação, esse era um texto que eu ia usar. Deus, Ele mandou WhatsApp através dos profetas, mandou mensagem no Messenger, mandou carta, mandou tudo. Mas nos últimos dias nos falou através de quem? Do Filho. E esse Filho revelou quem é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Tá. E aí o João escreve na sua primeira carta, nós falamos do quê? Do que vimos e ouvimos e tocamos. Ou seja, algo experimentado pelos 5 sentidos. Algo vivido. Algo encarnado. Então não existe nada mais encarnado que o Evangelho, que a fé cristã, relacional. E o mundo está falando disto. Está dizendo, gente, nós vamos ser engolidos pelas máquinas ou pela tecnologia. Nós não vamos saber quem nós somos. A Organização Mundial da Saúde deu qual? A estatística, até tenho ali, perdi ali o negócio. Alertando em relação à depressão. E aí vem todo arrastado a questão de suicídios e tal. Vocês estão entendendo? O mundo está clamando por quê? De encarnação. E nós temos um Deus que vem através do seu Filho, e o Filho nos leva, através do Espírito Santo, uma conexão, nos leva a pertencer como família. Ele me leva à casa do Pai. Ele me faz estar na casa do Pai. Ele faz eu sentir a casa do Pai. Eu pertenço. E isso me dá identidade. Eu sei quem eu sou. E eu também sei para onde eu vou. Então é fundamental. E aí nós vamos poder ser realmente muito eficazes. E aí, se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir Lucas capítulo 6. Agora nós vamos ver, e aí é uma minha surpresa, lendo o Henry Nouwen, que foi durante muitos anos um dos óculos que eu comecei a reler a Bíblia e pregar na nossa igreja, porque não havia muito ensino sobre o amor do Pai, além daquilo que nós tínhamos nas escolas, né? Então, e como eu tive o privilégio de trabalhar fazer escola e trabalhar em umas 2, 3 escolas, eu anotava tudo, vinha normalmente pessoas diferentes, e isso eu passava para a igreja, mas era muito complicado, e havia um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen, padre católico, que teve uma experiência muito forte. Então, se você encontrar Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo, pode comprar, é um livro muito bom, e inclusive foi um livro que eu levei anos para terminar, de ler, porque ele trabalha toda uma ilustração em cima da volta do filho pródigo do quadro do Rembrandt. Ele tem algumas coisas escritas, né? Agora temos mais coisas em português sobre isso, e
ele tem uma reflexão sobre Lucas capítulo 6, e daí eu disse, meu Jesus, que coisa fantástica. Lucas capítulo 6, versos 12 até o 19. Jesus se movendo nessas 3 cadeiras, tá? De uma forma diferente. Como é que Jesus lidava com a vida dele? Como é que ele trabalhava o ministério dele? E aqui nós temos um relato onde quando Jesus começa o trabalho dele, ou seja, ele escolhe os discípulos. Então vamos olhar aqui o 12, eu vou ler nessa tradução aqui. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Talvez alguns vão dizer, subiu ao monte. Jesus vai o quê? Ele vai ter um tempo de solitude, de encontro com o pai dele. É ele. É ele e o pai. Onde ele vai conversar, onde ele vai silenciar, onde vai ouvir, onde ele vai derramar o seu coração. Por isso, vocês entendem que eu vi que esse negócio daquela senhora ali, isso é meio bíblico. E daí, o que acontece? Passou a noite orando. Ao amanhecer, talvez algumas traduções dizem, ele desceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E aí vem o Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Ou seja, nessa intimidade com o pai, ele pegou todos aqueles caras, né, que são questionáveis, por alguns líderes seriam questionáveis. E até o Judas, essa intimidade, essa certeza, essa comunhão com o pai. O que Jesus ouviu? O que Jesus ouvia quando ele estava lá conversando? Provavelmente aquilo que ele já tinha ouvido no batismo dele. Tu és o meu filho amado, vai dar tudo certo. Tu és o meu filho amado, vai dar tudo certo. Tu és o meu filho amado, vai dar certo. O Pedro, sim, vai dar tudo certo. E o Judas, pai, filho, vai dar certo. Estou viajando um pouco, né? Entende? Mas essa afirmação, essa segurança de quem ele era e do que ele podia fazer ouvindo o Pai, porque Jesus só fazia o que ouvia o Pai fazer. Por isso que ele tinha 100% de eficácia, porque aquilo que ele não ouvia, ele não fazia. Jesus desceu, olha só. Então Jesus desce e vai para a sua família, os seus amigos. Ele encontra, porque ele diz, essa é a minha família. Ele vai para a segunda cadeira. E ele se relaciona. E aí ele pega essa turma íntima e vai para a planície. E encontra o povo, encontra a multidão, a janela. Podem ver esse é o processo, esse é o exercício. Então esse é o exercício cristão. Eu subo para o monte, eu desço um pouco, na encosta do monte, eu encontro a minha família, eu encontro os meus próximos, os meus amigos, aí a importância de grupo pequeno, família, entra tudo isso. E aí eu vou para o meu ministério. Vocês entendem? Esse é um movimento, gente, monástico. Ou seja, quando lá em 300 e poucos a igreja, o cristianismo nasceu, como se diz, com Constantino, que ali eles encaixotaram o negócio. Aí, muito da igreja se estourou, muita gente se perdeu, muita gente se confundiu, mas teve uma turma que tem uma boa intenção. Nós temos um pouco de problema com esses mosteiros, né? Mas esses monges, eles se retiraram, mas nem tudo foi pervertido ali. Eles trabalharam alguma coisa, e uma das coisas que eles trabalharam foi o quê? O silêncio. A meditação, a contemplação, a leitura contemplativa das Escrituras. E uns anos atrás, eu li uma frase que disse o seguinte: se nós queremos ter qualidade no agito e no barulho,
precisamos ter no silêncio. E daí eu achei muito interessante, porque eu vi Toronto, nós vemos, vamos dizer, eu vi Toronto, todo aquele agito. Eu tive um primeiro impacto, foi de fogo, do Espírito Santo me pegando. Que eu sempre conto a história que em 1980, 22 de março de 1980, eu me converti. Eu não sabia se... Alguém disse lá, uma igreja luterana, nós estávamos num retiro, e disse, você quer ter certeza de salvação? Eu disse, certeza de salvação? Se dá para ter, eu venho fazer uma oração, aquela oraçãozinha do pecador, e eu fui fazer aquilo. Começou um fogo, fiquei ligadão a noite toda. E eu não usava nada outra coisa, mas eu sabia o que era álcool. E eu tive uma experiência que eu só tinha na cervejinha. Mas foi muito mais melhor, muito mais intenso. E eu, durante anos, 1999, eu tive experiência com línguas, tive experiência com o batismo do Espírito Santo, mas nunca tinha aquele fogo, nunca mais aquele foguinho. E quando eles oraram por nós, o Anders foi um desses, ele nem lembra, eu já falei para ele, não lembra, foi aquela confusão toda, vamos orar. Aquele fogo veio para mim. Eu só sei que me levantei e disse para a Márcia, se esse negócio não é de Deus, a minha conversão também não é, porque foi o mesmo fogo, eu conheço o mesmo fogo, naquele 22 de março, só para encurtar a questão. Então a questão do fogo, a questão da intensidade, da língua, de tudo, dessa manifestação do Espírito, dentro da nossa igreja, na luterana, nós começamos a experimentar. Me lembra da Mônica, a Mônica está ali, né, nós vivemos, e vivemos até hoje isso. Mas uma coisa que me chamou na escola, quando eu estava na escola de ministérios, de repente vieram fazer, vamos fazer um soaking. Soaking. Que é isso? Que legal, mas isso tem nesse agito de Toronto, o soaking, você me deitar, ficar quieto. Eu estava em casa, eu não tinha mais dúvida que eu estava no lugar certo. Ou seja, há também lugar para a quietude. O agito, ou seja, daí eu me lembrei do que eu tinha lido lá por 1995, 96. Você quer ter qualidade no agito, no barulho? Tenha qualidade no silêncio. Vocês entendem? Então nós como igreja, lá nós tentamos praticar isto. Nós temos tempo de quietude bem zen, como se diz assim. E tem um momento, né, em que se grita, se chora, se berra, se faz, se rola. Não que a gente produz, mas que o Espírito Santo produz, ou seja, tem espaço para isso. Então, de juntar, vocês entendem? Todos esses movimentos já existiram na igreja. Lá em 300, 400, 500 e 1500. A reforma, ela surgiu com um monge, Lutero. Ou seja, havia um estudo, mas também havia uma acolhida. E até a reforma, interessante, até a reforma, dificilmente alguém podia ser um teólogo, um pastor, ou um padre na época, né? Só estudando. Hoje isto é possível. Tem pessoas estudando sobre Deus, falando sobre Deus, sem nunca ter uma experiência de fato com Deus, de intimidade. Nós passamos tudo isso para cá e aqui. E aí nós perguntamos, o povo não aguenta, gente. O povo não aguenta, você não vai aguentar. E tem que é hoje um dos pais do coração paterno, o James Jordan, diz que 20 anos se aguenta vivendo intensamente todo o agito, e não se fala está se falando de avivamento. Se o cara se envolve de fato, de verdade, intensamente nisso, ele aguenta 20 anos. Tem a síndrome de burnout, ou seja, a pessoa queima de fora para dentro. E abandona a fé, ou se desgosta com tudo. Ou seja, isso acontece na igreja. Você talvez conhece alguém, ou você estava na beiradinha disso.
Eu com 5 anos de conversão, estava com linfoma de Hodgkin, é um câncer linfático aqui, ó. Duro, legalista, não perdoava, de jeito nenhum. Condenava todo mundo, queria ganhar o mundo e fui para a missão. Sabe, grande comissão, sem amor. Quando alguém abria 1 Coríntios 13, eu dizia, para aí, os caras não querem dons. Nós estávamos numa igreja que tinha dificuldade com Pentecostes, eles só falam de amor porque não querem os dons, aí vão se esconder atrás de Estou confessando e já pedi perdão a Deus e tal. Eu tenho outros de ontem à noite do Cameron ainda para confessar alguns pecados, mas isso eu não vou fazer agora. Mas esses já estão confessados. Mas entendem, eu vivi esse negócio. Vamos pegar poder, dons, fogo. Legal. Até que eu descobri que eu não amava a Deus, não amava as pessoas. Então, é importante nós olharmos para dentro dessa realidade. E eu quero ir por final e nós vamos fazer umas práticas, tá? Vocês topam? Não vamos fazer soaking hoje, mas nós vamos fazer umas práticas de mosteiro. E aí eu quero falar uma coisa. Se você ler alguma coisa sobre essa questão de monge e tal, e eu quero colocar assim para vocês, o mundo está falando sobre isso. E quando se fala de meditação, vocês lembram assim, ó, que a meditação que é da outra turma, eles esvaziam a mente. A meditação cristã e pelos monastérios, monges, eles enchiam com a palavra, tá? Então não devemos ter medo disso. Nós devemos ocupar o nosso espaço como igreja, porque o mundo está esperando. Nós temos experiências lá ali no Lindolfo Collor, vem pessoas que fazem tudo que é tipo de coisa. E vêm ali, e vão no soaking, ou vão para a contemplação, e eles identificam, eles dizem, o Jandir e a Eloísi têm exemplos disso, vocês que são, traz o pessoal lá, diz, não, esse aqui é diferente, é outro espírito, vocês percebem? Então o pessoal identifica isso. Então é importante, não devemos ter medo disso. Eu fui educado de uma forma que tem medo desse negócio. Eu fiz parte de um tempo em que quando eu começava a orar, eu orava, né, não chamava Deus de Pai, claro que não. Deus, Senhor, soberano, fazia todo aquele negócio. E eu fui ensinado, e eu perguntei a alguns, eu não sei, mas eu li isso foi um problema também. Quando a gente lê muito, então você imagina a reciclagem que eu preciso fazer. Isso também é verdade, tá? Eu li que quando você ora, olha só, você tem que cuidar com o espaço em silêncio, porque os demônios podem entrar. Então preencha com adoração ou com línguas. Então imagina, marcava no relógio, claro, eu era aquele cara, né? Nem 1 hora, Senhor, eu lia todos aqueles livros, claro, nem 1 hora, Senhor, então vamos preencher. Orava por todo mundo, na verdade, depois eu descobri que eu controlava todo mundo, porque a ideia da oração era controlar todo mundo, e daí dava, em línguas, e imagina eu cantando, só, vocês sabem, né? Imagina. Entende? Essa era a minha visão. Mas vocês imaginam o choque que eu tive quando disseram que a gente ia fazer silêncio. 3 minutos, tá, já estou avisando, nós vamos fazer 3 minutos de silêncio depois. 3 minutos de silêncio é aquele momento em que você chega num lugar. Você está chegando, você tem que desligar 3 minutos. Por isso que os avisos que são dados, ou aquele primeiro momento do culto, ninguém ouve. Você está ainda conectado com a conversa que você teve, é normal, gente. 3 minutos de silêncio, você chega. Nós não fizemos 3 minutos de silêncio. 3 minutos de silêncio, ler uma palavra. Um versículo. Quando ele vai ler? Para interromper, porque nós temos problema com o barulho, gente. Ou seja, nós estamos viciados em barulho. Nós estamos viciados na questão visual. Porque daí você compra, você vende, você não sabe quem você é, daí um diz isso, daí o outro diz aquilo, e você é levado por isso. E lá dentro da alma,
você está aos trapos. Então, em 1991, eu tinha terminado minha quimioterapia, 9 meses de quimioterapia, nasci de novo, tá? Em 1995, foi convidado para dessas mentorias, durante 3 anos, onde nós tínhamos 2 encontros, vamos dizer, um primeiro semestre, segundo semestre, de uma semana. O primeiro encontro foi num mosteiro, para assim quebrar mesmo, né? E eu não podia ir embora, era em Curitiba, eu não podia ir embora porque, imagina, eu ia passar, era bem mais órfão que hoje, imagina o que os outros vão pensar. E era tudo amigo lá que eu tinha, gente, eu vou embora. Mas aí eles fizeram esse exercício, quando fizeram esse exercício e fizeram aquele negócio, diz, não interpreta a Bíblia. Não é hora de você preparar o sermão da domingo. Receba isso com o teu coração. Por exemplo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ele não me faltará, tá? Agora você escreve sobre isso. Meu Jesus. Lembra 4 anos. Vocês imaginam o que veio? Veio toda a dor. Todo aquele trauma que eu tinha da quimioterapia, de todo aquele processo. E eu recebi esse impacto. E a gente sentava num círculo e compartilhava. Os pastores sentavam junto com a gente. E liam o que Deus dizia, o que eles sentiam, a impressão que você tem. Aí eu comecei a fazer poesia, salmos da alma. Um cara racional. E eu comecei a praticar isso diariamente. Como eu era bastante legalista, vocês entendem? Eu criei isso. E foi bom aquele tempo. Criei uma disciplina. A palavra disciplina é nada mais do que criar um espaço na tua agenda, na tua vida, para que algo de Deus aconteça, algo diferente aconteça. Crie um espaço. Então a palavra disciplina também precisa. Disciplina não é controlar o outro. A palavra disciplina é abrir um espaço para que o Espírito de Deus possa te conduzir. Então isso criou algo muito interessante na minha vida. Jandir e Loici, essa turma, minha irmã, eu acho que, não sei, estava, Eduardo, Adriane, pegaram aquela tentativa zen na época. Meu Jesus, a igreja estava em outra. Fiquei sozinho, tá? Tive que fazer muito silêncio, escrevi muito Salmo da Alma. Todo mundo foi embora. Fiquei sozinho. Depois, e por isso foi importante encontrar os valores. Então isso fez parte, e a minha esposa às vezes me mandava, brincava comigo, Geraldo, vai para o teu canto de silêncio. Então ela foi beneficiada por isso. Nossa. Deus é bom, né? E então eu digo assim, alguns dizem assim, você gosta do soaking, você gosta do silêncio? Não. Eu sou normal. Eu tenho pavor do silêncio. Eu tenho um certo medo, às vezes, do silêncio. Por quê? Do soaking e do silêncio, da contemplação. Por quê? Porque eu vejo os monstros, as feras escondidas que estão lá dentro. Porque no silêncio você não ora, você mentalmente faz talvez a pergunta que Davi fez: por que tu está tão agitado, Geraldo? Por que tu está tão aflito? Mas tudo em pensamento, tá? Porque a ideia é a tentação é criar um barulho. Porque o barulho, ele pode me levar a fugir. E aí nós estamos vivendo num mundo que me dá muita sensação de que eu estou vivo, mas de fato não estou. Por exemplo, gente, essa questão, as redes sociais são fantásticas. Mas lembra, vamos colocá-las no lugar certo. Porque elas não vão criar intimidade de fato.
E há uma reflexão, gente, fora dessa turma aí está fazendo, que há um perigo da superficialidade. Eu exponho a minha vida no Facebook, mas na verdade eu acho que eu expus, porque não tem nada mais humano. Shirley Turkle, essa senhora professora de tecnologia, de inteligência artificial, não existe nada mais humano e humanizante do que olho no olho, face a face. Vocês já viram isso na Bíblia, né? Isso é muito bíblico, vocês estão entendendo? Mas por que nós temos medo do olho no olho? Porque na verdade nós temos um receio de nós mesmos. Eu não olhei para dentro. Então no momento em que eu faço solitude, a solitude é criar um espaço em silêncio onde eu tenho um encontro. Esse encontro em primeiro lugar é comigo e com Deus. Onde eu posso posso sentir a respiração. Gente, nossa respiração é totalmente desfocada. Totalmente. Onde eu posso ouvir os sons da minha cidade. E é assim, ó, gente, eu ficava muito irritado porque eu queria fazer silêncio, né? Então eu tive uma experiência dentro de um mosteiro, então ali há um silêncio praticamente absoluto, né? Você está num silêncio, tem um chiado. E eu tenho um sonho, você sabe, o pessoal da MEI está aqui, um sonho, que nós hoje estamos no meio, nós vamos estar no meio de uma cidade, no meio. Se alguns não foram para lá nos últimos tempos, vocês vão ver aquele negócio. Então, qual é a nossa solução? E o meu sonho é criar um lugar realmente silencioso no meio disso. Uma capela, ou uma igreja, ou um negócio, e eu não vou entrar em detalhes, dá para fazer isso. No meio disso. Onde nós vamos ter só onde você respira e vai ouvir. Então, entende? De descobrir que quando a gente inspira e expira, a gente está clamando pelo Abba. Abba. Todo ser que respira, clama pelo Abba. Então uma forma, não devia gravar esse negócio. Nós podemos ter um mantra, ou seja, uma palavra de firma. O que é um mantra? É uma palavra, um verso. Minha ideia está lá, ele está gravando, ele está aí. Abba, Abba. É bíblico? Abba. Você está entendendo? Você presta atenção na respiração. Então a forma de se aquietar. E de você... E aí o que acontece? Esse Pai, esse Jesus vai nos levar para os labirintos da nossa alma, os porões da nossa alma. Sim, tem porões, tem lugares fechadinhos onde nós não queremos ir. E o melhor disso é que o Pai conhece. E a gente vê e se assusta com os pensamentos, as tentações, as vontades ali. E de repente a gente ouve e tem a impressão nítida do pai dizendo, eu sei isso, meu filho. E a gente quer sair dali, quer gritar. Mas Deus, como é que tu pode me amar assim? E daí a gente fica ali. E a gente pode, em pensamento, dizer, Jesus, traz a tua luz nisso. E leva para fora esse negócio. E sai disto. É muito engraçado porque eu tenho imagens de porões, literalmente. Quando eu falo dessa luz, tem um porão que eu vejo, que ele está cheio de palha, sabe? E tem aqueles negócios assim, bem bonitos, assim, parece tudo muito bonito. E a luz está muito forte ali. Só que tem coisa escondida atrás disso. Entendem? São simbologias. E isso só acontece e pode acontecer no silêncio.
E daí alguém pergunta qual é a diferença entre o soaking e a meditação, esse silêncio. No soaking, por incrível que pareça, você fica totalmente vulnerável. Você se rende. E a meditação, na verdade, uma cadeirinha daquelas, você fica ativo, você fica... Pode ser. Essas cadeirinhas, elas são simbólicas, mas elas são muito significativas, porque acontece? Na meditação, você pode pegar um travesseiro, pode fazer assim, ó, pode sentar numa cadeira, vocês vão fazer nas cadeiras, de forma muito confortável. Por exemplo, aqui, ó, eu estou com o joelho no chão, mas eu não estou mais penitenciando nada, tá? Jesus já pagou. Eu estou em posição de adoração, mas meus joelhos estão livres. Eu estou reto, ou seja, não tem problema de circulação, ou pouquíssima. Depois os pés aqui eles acostumam. Você está numa posição aberta. Então, por isso que a posição de meditação, você está muito desperto, você está ligadão. O soaking é aquela rendição. Então, eu estou introduzindo, nós já introduzimos há muito tempo essas duas práticas. Porque você pode sentar no seu lugar, na sua casa, numa cadeira, coloca os 2 pés firmes no chão, lembra? 2 pés no chão. Porque se, por exemplo, eu gosto de sentar desse jeito assim, ó, cruzado. Só que ficar 3 minutos, 6 minutos assim, o que vai acontecer? Você vai ter uma dorzinha aqui, você vai achar que o Espírito Santo está te dando uma palavra de conhecimento sobre alguém. Não é, não. É a tua circulação, o teu tendão aqui. Então, é os pés no chão, você está numa posição correta, você está aberto. Então, essa já é a preparação para depois. Você está invulnerável. No sentido vulnerável, não, você está ativo, está aberto. A postura do corpo é uma linguagem. Então, e o que acontece nesse processo? Daí tem uma coisa que se chama lectio divina, a leitura divina, traduzindo isso, onde existe o quê? Existe uma leitura bíblica. O que você vai fazer no seu silêncio? Você vai pegar um texto, um versículo bíblico, vai dizer, Deus, agora eu me consagro a Ti, faz toda aquela oração normal que deve se fazer, né, no sentido de pedir a presença de Deus, de convidar, e pode ler um verso que você tem. Deixa esse versículo da Bíblia ressoar na sua alma. Uma palavra, talvez. Uma palavra. O que nós vamos fazer aqui, nós vamos ler 3 vezes. Eu vou ler um texto 3 vezes. Daí é a lectio, a leitura, e daí a meditação. Você ouve, você se prepara 3 minutos, vamos dizer, você se prepara um tempo até decantar toda aquela poeira, todo aquele agito, aquela areia, e daí você recebe uma palavra. A palavra de Deus. Você recebe ela. Você não vai pegar ela só aqui, você vai deixar que ela desça para o teu coração, para a tua alma. Isso é a meditação, por isso se chama meditatio, são os termos latinos da época. A meditação. E dentro disso daí vai acontecer, depois disso, uma oração. A oração não é audível. A oração é do coração. Você vai responder algo. E aí vem a contemplação. A contemplação é uma imersão. É um deixar-se levar por esta palavra, por essa resposta que você deu. Que você pode ter uma visão ou não ter, ou ter uma paz, ou não ter nada, como você diz, você acha que não tem nada, porque o nada é sim presença. E aí alguns terminam ali, mas existem outras escolas, né, dizem assim que é a ação. Ou seja, o que isso vai te levar para a prática? Vocês estão percebendo esse movimento na vida de Jesus? Jesus tinha um encontro, ele tinha uma palavra de Deus, ele ouvia ele e tal, ele se relacionava com o outro, ele tinha uma ação. Então o nosso mundo, hoje nós precisamos ser monges
do século 20 e século 21. Para nós vivermos intensamente o que Deus tem. E também para nós nos conhecermos, quem nós somos e como somos. E não termos medo disso. Para vivermos intensamente o barulho, o agito que nós vamos ter. E que não é ruim em si. Vocês entendem? Se nós estamos em paz conosco mesmo, se nós vamos em paz, nós vamos conseguir fluir. Então, entendemos? Vamos praticar? O que vocês acham? Era isso por enquanto. Vamos praticar um pouco? Então, assim, a ideia é nós vamos ouvir os barulhos que existem. E às vezes, como eu disse assim, eu me tornei um pouco crítico nisso, porque eu tomei radical, eu ouvia a música não sei aonde, eu via o carro não sei aonde passar. Com o tempo, eu entendi, não, eu estava tão magoado na minha vida, que qualquer coisa me irritava. Então hoje eu uso assim, tem uns carros passando, ou tem claro, se o rádio está muito alto da loja da frente, é um pouco complicado. Né, sons, aí é complicado. Mas assim, os sons naturais, você se concentra neles, e você consegue ter paz. Porque aí, o que acontece no fundo? Você controla as coisas, você não é controlado. Como diz alguém, né, que ninguém controla ninguém. Você só consegue controlar a si mesmo. Você tem domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. E o domínio próprio, nada mais eu assumir o controle, o domínio sobre aquilo que entra e sai. Vamos dizer, se os outros barulhos me irritam, então o que está acontecendo na minha alma? O que provavelmente aqui vai acontecer. Nós vamos ver pessoas tossindo, não, entende? Vamos receber isso, acolher isso, vamos assumir isso. Alguns têm facilidade, alguns têm dificuldade. Tem dias que a gente consegue, tem dias que não consegue. Mas a intenção de silenciar já é algo. A intenção e não conseguir já é conseguir. A minha opinião é essa. Vamos orar? Lembrem-se, tente ficar confortável, sentado numa cadeira confortável, que nós vamos fazer 3 minutos de silêncio. Eu vou ler um texto 3 vezes, um verso. Você vai acolher ele. Você vai dizer, não consegui nada. Não, deixa ele vir. E aí, de repente, o Espírito Santo vai pegar uma palavra, uma expressão, ou algo que vai remeter a alguma coisa, acolha isso. E daí, lembra, a oração é assim: o que tu queres falar comigo? Ou aquilo que o Espírito Santo, o que isso significa? Quem eu sou? Essa é a oração mental. E aí, o que acontece? Você vai ser levado para algum lugar. Ou você vai ser levado de volta para aquilo. Você vai ser de volta. Então nós vamos ter no mínimo 6 minutos, tá? Já vou dizer o tempo. E não se assuste, você vai ficar assim. Quando ele vai começar a ler? Quando vai começar a ler? Não tem. Lembra do Abba? Vou para o centro de novo. Volto para o prumo. Volta para um texto. Volta para uma palavra. Não tenha medo. Talvez comece já a perguntar, por que está tão barulhenta a minha alma? O salmista perguntava, por que está abatida minha alma? Entendem? Pode fazer em pé. Existem várias posições nesse sentido, fiquem à vontade. Espírito Santo, obrigado, porque tu te moves em meio aos agitos, aos barulhos da nossa alma, do nosso coração. Obrigado porque tu nos conduz
para dentro do coração de Jesus. E obrigado, Jesus, porque Tu no Teu coração nos leva ao Teu Pai, que é também o nosso Pai. Consagramos esse tempo diante de Ti. Pedimos que Tu guardes esse momento, dê ordens aos Teus anjos. Nós repreendemos todo e qualquer espírito imundo. Nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo. Queremos criar um espaço. Queremos abrir uma agenda no nosso estilo de vida para termos um encontro de alma, um encontro audível, palpável, visível, para podermos anunciar aquilo que realmente vivemos e experimentamos, não só de ouvir falar. Amém. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. De fato,
acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Não tinha avisado o sino. É melhor do que a minha voz para quebrar o silêncio. Tá bom assim. Podemos voltar. Talvez alguns interrompiam, não tem problema, mas isso é, cada um tem.